Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando pela TVG o programa Tema Livre. O nosso entrevistado de hoje, ele é oposição na Câmara Municipal de Cuiabá. 4 mandatos como vereador. É o que mais cobra a atual administração municipal da capital do estado. É considerado hoje uma pedra no calo do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu estou falando do vereador Dilemário Alencar. Boa noite, vereador. Boa noite, Laércio. A satisfação estar aqui na TVG, no seu programa, para a gente conversar sobre a política de Cuiabá e de Mato Grosso. Quantos vereadores são considerados oposição ao prefeito da Câmara Municipal? 8 vereadores. Nós somos, no total, 25. Então, são 17 vereadores na base do prefeito Emanuel Pinheiro e 8 guerreiros ali que lutam, fazem a boa oposição, sempre defendendo os interesses do povo cuiabano. Vereador, é difícil ser oposição dentro de uma Câmara Municipal que tem um prefeito que está na iminência de deixar o cargo? Olha, Laércio, veja só. O vereador, né, o parlamentar em si, deputado estadual e federal, ele é eleito para fazer algumas funções. Como, por exemplo, uma das funções primordiais é a fiscalização. Fiscalização de quê? Dos atos do chefe do executivo, dos seus secretários, fiscalizar ali a aplicação do dinheiro público, né? E outra atitude do parlamentar, né? Dever do parlamentar é legislar, fazer leis, né? E buscar intermediar os interesses da população. E se todo mundo fiscalizasse, tá certo? Certamente os rumos da cidade de Cuiabá ou de outra cidade seriam melhor. Porque quando você fiscaliza, você evita até o prefeito de cometer vários erros. Eu vou dar um exemplo para você, como é importante ter um vereador atuante que fiscaliza. Eu acho que isso vai mais do que a oposição, né? Eu lembro que, uma época, nós recebemos uma denúncia de que havia remédios vencidos no depósito da prefeitura, lá no CDMIC. Nós fomos lá, eu e outros vereadores, fiscalizamos e observamos que tinha vários remédios vencidos ali, remédios importantes. Fizemos uma CPI e ali descobrimos que mais de 30 milhões de remédios estavam vencidos na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Veja, essa atitude fez o quê? Buscar corrigir um erro, para que não mais acontecesse, tá certo? E fazer o dinheiro público, né, ser economizado, porque estava sendo desperdiçado dinheiro público através de remédios vencidos. Então, geralmente incomoda muito o prefeito quando você faz a fiscalização. Mas eu penso que a fiscalização é fundamental. Se eu fosse prefeito, por exemplo, eu estaria buscando sempre o diálogo com todos os vereadores e incentivando eles a fiscalizarem, porque certamente, com uma boa convivência, um bom diálogo, os vereadores que fiscalizassem de fato, de forma transparente, ajudaria a corrigir os erros do meu mandato, do meu governo. Mas, infelizmente, a maioria dos vereadores, dos prefeitos, não entende dessa maneira. Vereador, para começarmos a tratar de assunto relacionado à Câmara Municipal da cidade de Cuiabá, dos vereadores que são oposição, aqueles que são situação, vários assuntos têm que ser abordados durante o programa Tema Livre. O prefeito Emanuel Pinheiro, ele deu recentemente uma declaração à imprensa sentindo um político injustiçado, ou seja, o político mais perseguido do estado de Mato Grosso. Vamos ouvi-lo o que ele fala e gostaria de ver as suas considerações. O senhor viu aí uma pesquisa apontando o senhor com 56%. Eu nunca tive dúvida disso. Eu asseguro para vocês, e vocês são testemunhas disso, eu acho que poucas vezes da história, eu até posso dizer que eu sou o político mais bombardeado, mais perseguido e mais atacado de todas as formas, inclusive das formas mais inescrupulosas pelos meus adversários. Só que a população cuiabana me conhece.
Me conhece, eu sou povão, eu trabalho para o povo, eu trabalho para a cidade, eu trabalho para as pessoas, entendeu? O meu amor por Cuiabá me dá a força necessária, a fé em Deus, né? O apoio da minha família e da população e o meu amor por Cuiabá me dão a força necessária para reagir a tudo isso com muito trabalho, honrando meus compromissos, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana pela minha cidade, pela terra que eu nasci, promovendo grandes transformações em Cuiabá, quebrando paradigmas, virando página, honrando compromissos e transformando a realidade da nossa cidade. E a população vê isso. A população enxerga isso. A população cuiabana é inteligente, é crítica, é politizada. Ela não se deixa levar por qualquer manipulaçãozinha ou por qualquer movimentozinho, por mais baixo, barato e inescrupuloso que seja, entendeu? Então, tá aí o resultado. Entendeu? Tá aí o resultado que pode ter certeza que vai melhorar mais ainda, porque nós vamos trabalhar mais ainda. Eu fico muito emocionado e recebo esse resultado como um combustível, uma energia a mais, maior ainda, né? Para que eu possa trabalhar cada vez mais por Cuiabá, pela minha gente, pelo nosso povo. Ele deu essa entrevista à imprensa se colocando como um prefeito perseguido, principalmente pela Câmara dos Senhores Vereadores. E está elogiando aquilo que a pesquisa colocou ele num patamar um pouco mais elevado. Como que o vereador Armando Alencar analisa a fala do prefeito da capital do estado? Olha, Laércio, eu até na última sessão da Câmara Municipal disse que o prefeito Emanuel Pinheiro ele está sendo procurado pela Rede Globo para ser contratado. Ele é Mas contratado para quê? Um artista, né? Para ser artista, né? Para ser protagonista da próxima novela das 9, né? Impressionante como o Emanuel Pinheiro ele desdenha da inteligência da população cuiabana. Uma gestão que quebrou no meio as finanças da prefeitura. A prefeitura de Cuiabá está falida, a gestão dele faliu. Eu venho dizendo aí, tá certo, que a gestão dele está devendo mais de 800 milhões de reais para fornecedores, funcionários, por não recolhimento de impostos como FGTS, INSS. E ele fica, sabe, tirando uma com a cara do povo cuiabano, né? Porque ele dizer que ele é perseguido, né? Será que 17 operações da polícia, né? Vários secretários afastados do governo dele, presos. Ninguém persegue ninguém se não for por fatos contundentes. Dilemário, ele já foi afastado uma vez. Inclusive já foi afastado por 47 dias. E por que não afastam ele definitivamente? Olha, eu já pedi 2 vezes o pedido de afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro. 2 vezes, né? Mas o que acontece? Ainda existe uma base aliada de vereadores a essa gestão caótica, né, do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu acabei de falar para você aqui, ainda tem 17 vereadores que estão ali aliados a eles, né? Então, isso é terrível. Tem uma frase que diz o seguinte, Laércio, só existe um prefeito corrupto, um prefeito malandro, quando a maioria dos vereadores não fiscaliza, não toma atitude. Essa é a grande realidade. Emanuel Pinheiro está aí pintando e bordando na nossa cidade, porque a maioria, tá certo, da Câmara Municipal dá o salvo-conduto para ele. Certo? Por isso que ele não foi afastado ainda? Sim, não tenha dúvida, porque o último pedido de afastamento que eu apresentei na Câmara Municipal de Cuiabá tinha provas robustas, mais de 1.500 páginas, tá certo, de provas contundentes. Foi quando ele foi afastado pelo Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso, sabe? Prova ali em cima de prova, mas infelizmente eu precisava de 13 votos para afastar ele, só tive 9 votos, tá certo? Então é difícil. A população de Cuiabá acaba sofrendo por essa inoperância da maioria dos vereadores da Câmara Municipal. Tá aí, a saúde de Cuiabá está sob intervenção. Nunca aconteceu isso em Cuiabá. A intervenção por si só já seria um grande argumento para afastá-lo. Para afastá-lo.
E aí veio, tá certo, provas também contundentes da intervenção, que ele deixou, tá certo, a saúde chegar a um colapso de 350 milhões de dívidas. Esse é o rombo ou é mais? O rombo, inclusive, colocado na saúde, eu estou falando só na saúde, colocado, tá certo, para o próprio Tribunal de Justiça. Tem documentos comprobatórios apresentados pela equipe interventora. Emanuel Pinheiro, tá certo, na gestão dele, a saúde de Cuiabá tinha por volta de 1,4 bilhão de reais o orçamento da saúde. Faltava dipirona, os raios-x não funcionavam, a fila das cirurgias não andava, enfim, um colapso total. O que está querendo o prefeito Emanuel Pinheiro em fazer visita à Assembleia Legislativa? Eu tenho uma imagem dele que ele causou frição na Assembleia Legislativa. O que ele pretende, juntamente com Eduardo Botelho? Olha lá, olha as imagens dele chegando na Assembleia Legislativa. Levou um monte de documento. O que ele pretende, Dilemário Alencar, a respeito da saída dele à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso? Criar uma grande cortina de fumaça, Laércio, tá certo? Para tentar encobrir todos esses escândalos que acontecem no governo dele. O último foi agora, esse aí, tá certo? Que ele ficou sem recolher desde 2017 FGTS, INSS e imposto de renda, né? Inclusive o INSS e o imposto de renda descontado do salário dos servidores, certo? Essa foi a facada dos servidores? E mais, não é só isso não, tem outros que eu vou te contar. Mas essa especificamente, Laércio, isso é crime de apropriação indébita, tá certo? Agora, ele mandou um projeto para a Câmara Municipal, tá certo? Apontando que tem dívidas de 220 milhões por não recolhimento desses tributos. E aí quer parcelar em 8 anos, quer que a Câmara autorize em 8 anos para o cidadão cuiabano ficar pagando, tá certo? Até 2030. E corrigida essa dívida, chega a casa de quase 300 milhões de reais, tá certo? Só com esse não recolhimento desses tributos, 300 milhões de reais, Laércio, dá de construir um prefeito sério 300 quilômetros de asfalto novo. Sabe por quê? O quilômetro do asfalto bem feito, certo? É 1 milhão de reais. Então, com 300 milhões, você pode fazer 300 quilômetros de asfalto novo. Daria para resolver quase todos os problemas de falta de asfalto para os bairros de Cuiabá. Isso é um tapa na cara da sociedade cuiabana. Só por esse motivo aí, o prefeito Emanuel Pinheiro tem que ser afastado da Câmara, ser afastado da Prefeitura de Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro, recentemente, ele tentou destabilizar Carlos Gomes Bezerra na sigla MDB a nível de Estado. Não deu certo. Carlos Bezerra foi reeleito por aclamação e o Juarez Costa passou a ser o vice. Agora, ele deu entrevista à imprensa logo após a reeleição de Carlos Gomes Bezerra, que o MDB em Cuiabá depende dele, que ele é o artista principal da companhia chamando MDB. Acompanhe o que ele fala na entrevista concedida à imprensa. É o seguinte, assim, respeitando o meu partido, a história do meu partido. Eu não preciso do MDB de nenhum partido para ser protagonista em Cuiabá. O MDB precisa de mim para o partido ser protagonista em Cuiabá. Então, tá tudo bem. Então, de minha parte, sem problema, entendeu? Eu sei bem quem eu quero como aliado, estamos muito bem, Jorginho é o nosso parceiro, é o nosso aliado, é o nosso amigo, e vamos seguir fortalecendo o partido. Mas, graças a Deus, eu tenho luz própria em Cuiabá, e o partido é que precisa de mim. Você era maior que o MDB, prefeito? Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro é uma marca, né? Emanuel Pinheiro é uma marca, é uma... Branding. Eu queria falar, como é que chama aquele trade, aquele com o Chico? Não. É um branding, é uma... Você falou Chico do Brasil. Hã? É branding. Então, Emanuel Pinheiro é uma marca, é paixão municipal, entendeu? Então, com ressonância para o estado todo. Então, e aí é natural, entendeu? Que o partido que precisa de mim para ser protagonista. E não eu dele, mas eu gosto do MDB. Partido que eu me dou bem, então tranquilo. Tá tranquilo. Eu sei com quem eu quero estar do meu lado no MDB, como o Juca, que é o irmão que eu tenho. Ele disse que o MDB, ele é uma máquina. Que máquina que é essa? Uma marca, né?
Na verdade, ele falou que é uma marca, né? Sempre com sarcasmo, né? Sempre tirando sarro na cara do povo, enfim, do seu próprio partido, o MDB, né, que é um partido histórico. É por isso que eu falo que o Emanuel Pinheiro, ele já conseguiu ganhar daquele personagem que incorpora o sinônimo da palavra mentira. Você já viu falar do Pinóquio, né? Ele consegue ganhar do Pinóquio. É impressionante. Eu falei agora recentemente, tá certo? Que o Emanuel Pinheiro é o rei das mentiras. Ele vive de lorotas, de criar fake news, cortina de fumaça. A população de Cuiabá já está entojada, tá certo? Desse despreparo, dessa petulância do prefeito Emanuel Pinheiro. Ele está zombando todos os dias com a população cuiabana. Volta a falar, a saúde sob intervenção, os ônibus caindo nos pedaços, transporte coletivo horrível, as ruas de Cuiabá todas esburacadas. A própria prefeitura já disse que tem mais de 40 mil buracos. Olha, se tem 40 mil buracos, a própria prefeitura dizendo, isso é um atestado de incompetência, tá certo? Olha, Laércio, a prefeitura de Cuiabá tem um orçamento de 4,3 bilhões por ano. É uma das capitais que mais arrecada no Brasil, proporcionalmente falando, tá certo? E aí, para onde está indo esse dinheiro? A cidade toda arrebentada, tá certo? Assistência social zero, restaurante popular fechado há mais de 2, 3 anos. Enfim, tá aí. É só fazer uma avaliação. E hoje o prefeito Emanuel Pinheiro, né, se ele tivesse assim um pouquinho, né, de amor por Cuiabá, ele pegava o chapéu e ia embora, deixa o vice dele assumir. Ele não tem mais credibilidade de continuar governando a nossa cidade. Este programa ele está sendo apresentado para todo o território brasileiro, não só pela TVG, como também pelo YouTube, que você acompanha em qualquer parte do Brasil, com o programa Tema Livre, que é levado ao ar toda segunda-feira, das 19 às 20 horas. Nós estamos conversando com o vereador Delmário Alencar, da Câmara Municipal da capital Cuiabá. Olha, recentemente, o Emanuel Pinheiro tentou fomentar de que haveria necessidade de uma CPI dentro da Assembleia Legislativa com respeito à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. E o governador Mauro Mendes chamou ele na oportunidade de fanfarrão. Ouça o que falou o governador Mauro Mendes. O prefeito Emanuel Pinheiro chegou a comentar sobre a intervenção. Ele falou que a intervenção está cheia de irregularidades, chegou a citar a Daniele Carmona, falou que ela brinca com a saúde. E ameaçou até abrir uma denúncia em relação à intervenção e disse que cogitava não assumir a saúde depois da intervenção por causa dos estragos que a intervenção teria feito. Como que o governo se posiciona em relação a essas falas do prefeito? Além dessas palavras fanfarronas, tem algum dado concreto? Então não dá para comentar, me desculpa, falas de um fanfarrão, de uma pessoa que teve 17 operações policiais, que não tem credibilidade nenhuma, que quebrou a prefeitura de Cuiabá e que está lá na lama. Aí é perder o meu tempo e eu tenho mais o que fazer do que ficar comentando, tá, esse tipo de fala sem nenhum fundamento. Se ele apresentar algum fundamento, não precisa falar não. Vai lá no Ministério Público e coloca, vai lá no Órgão de Controle e denuncia, com dados e fatos, e não com conversa fiada. Eu não posso perder meu tempo, eu acho que ninguém que é sério quer perder um tempo com alguém que sempre agiu assim. O prefeito Emanuel Pinheiro teceu críticas ao governador Mauro Mendes a respeito de não querer que abrisse a CPI na Secretaria de Estado de Saúde. Como também ele falou que não recebe de volta a Secretaria Municipal de Saúde, que o governador tem que tocar durante a temporada de 2024. Porque o governo pretendia devolver no final do ano, agora 2023, terminaria o período de intervenção, devolvendo a Secretaria para a Prefeitura de Cuiabá. Na verdade, o prefeito Emanuel Pinheiro está tremendo de medo da intervenção terminar, e vai terminar em dezembro, e evidentemente vai ter que voltar para as mãos dele. Por quê? A intervenção conseguiu dar uma arrumada na casa, do caos que ele deixou. Como eu falei para você, né?
regularizou a questão da falta dos remédios, inaugurou a UPA Leblon, né, que ficou na mão do prefeito Emanuel mais de 5 anos e não saía, não era inaugurada. Está reformando 30 unidades de saúde. Recuperou a Santa Casa. Essa já foi a ação do governo do estado também, que o Emanuel Pinheiro deixou falir, tá certo? Fechou no governo dele. Praticamente. Do governo do Emanuel Pinheiro. Então o que acontece? Ele sabe que se a saúde voltar para a mão dele, vai voltar o caos de novo. Aí vai desmascarar ele totalmente de uma vez, né? Então eu quero concordar aqui com o governador Mauro Mendes. O prefeito Emanuel Pinheiro realmente é um fanfarrão, fica zombando da cara do cuiabano, principalmente das pessoas que precisam, tá certo? Dos serviços públicos eficientes, a dona de casa que mora lá no Pedra 90, no Pascoal Ramos, no CPA, no Cochipó, na Cidade Alta. Então é assim, está na hora, tá certo, dos vereadores de Cuiabá, aqueles que ainda estão do lado do prefeito Emanuel Pinheiro, colocar a mão na consciência, ficar do lado do povo cuiabano. E tem um pedido, inclusive, um novo pedido de afastamento do prefeito, Laércio, tá certo? Solicitado pelo vereador Felipe Correia, deve ser votado na próxima terça-feira, certo? Terça-feira, amanhã, né? E espero, é mais uma oportunidade para os vereadores de Cuiabá, tá certo? Ouvir a população e votar pelo afastamento do prefeito, desta vez por esse rombo aí, dessa dívida de não recolhimento de INSS, FGTS, Imposto de Renda, que corrigido em 8 anos pode chegar a 300 bilhões de reais. Eu vou a um pequeno intervalo comercial, depois eu volto a conversar novamente com o Delemar Alencar, porque o papo está muito bom. Estamos tratando principalmente da administração da capital Cuiabá. Vou para o intervalo, volto daqui a pouco. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis, serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso. As principais notícias em um só lugar. Conheça nosso site conexãomt.com. Siga nossa página no Facebook e fique bem informado durante todo o dia. Conexão MT. As notícias que importam se encontram aqui. Uma vista inspiradora, onde grandes negócios acontecem e grandes momentos vão acontecer. Cenário de grandes encontros, na mais perfeita harmonia. Para quem tem bom gosto e faz cada minuto valer a pena. Amigo que é amigo te ajuda, te entende. Na boa, na ruim, só chamar que atende. Conexão aproxima, vem junto, chega mais. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. Muito bem, estamos voltando com o programa Tema Livre, aqui pela sua TVG, programa que é apresentado todas as segundas-feiras, das 19 às 20 horas. Você acompanha em todo o território mato-grossense, também através do YouTube e na grande parte do território brasileiro, tá certo? Se você quiser também no seu celular, no conexãomt.com, só baixar o nosso aplicativo e acompanhar ao vivo o programa Tema Livre.
Vamos falar um pouquinho da Câmara Municipal? Vai haver aumento dos vereadores em Cuiabá? Olha, parece que tem um sentimento lá da maioria de votar, né? Porque já tem um entendimento da própria Justiça Eleitoral que, pelo fato do novo censo ter elevado aí a população de Cuiabá, fica codificado que o município de Cuiabá pode elevar mais 2 vagas, passando de 25 para 27 vereadores. Então, tenho conversado com os vereadores, o próprio presidente Chico 2000, como tem essa decisão por parte do censo e por parte do judiciário eleitoral, é bem possível que seja aprovada essas 2 vagas. Com essa lei, a cidade de Vargem Grande também seria beneficiada? Olha, eu não tenho assim clareza sobre a cidade de Vargem Grande, porque assim, com o novo censo, tem cidade que vai diminuir o número de representantes, né? Porque tem cidade que diminuiu o número de habitantes, né? Umas vão aumentar e outras vão diminuir. É de acordo com a população. É evidente que Cuiabá vem crescendo, né? Isso dá de perceber a olhos nus, né? Eu também penso que aqui em Vargem Grande deve aumentar, porque penso que a população de Vargem Grande deve ter aumentado também. Vereador, a respeito da cassação da vereadora Edna, que fim levou esta cassação? Até agora não aconteceu nada. Então, teve as oitivas, né, onde a vereadora Edna teve todo o direito de defesa, foi ouvido a Laura, que foi demitida grávida pela vereadora Edna, e ela foi lá e confirmou que a vereadora Edna se locupletava ao pegar de forma indevida a verba indenizatória que pertencia a essa mulher grávida, certo? Ficou bastante configurado, e aí foi feito um relatório da Comissão de Ética solicitando a cassação da vereadora Edna. Quando estava se preparando para ter a sessão de votação, a vereadora Edna conseguiu uma liminar na Justiça, suspendendo a votação. E até hoje, tá certo, não teve esse desenrolar do ponto de vista judicial. A Câmara está recorrendo, então agora depende do Poder Judiciário, tá certo, para ver se a Câmara vai votar ou não. Se for votado, eu tenho certeza que a vereadora Edna praticamente vai ser cassada por forma unânime na Câmara Municipal de Cuiabá. Voltando ainda ao prefeito Emanuel Pinheiro. Há poucos dias ele deu uma entrevista aqui na TVG, dizendo que Cuiabá não é casa de mãe Joana. Isso se relacionando ao BRT, que ele não admite o BRT adentrar a cidade de Cuiabá. E aí, o que o vereador tem a dizer a respeito disso? Laércio, que moral esse cidadão tem que falar em obra de VLT, BRT? Qual moral que ele tem? Ele era deputado estadual, ele era da Comissão de Fiscalização das Obras da Copa. Ele ficou quietinho, mais de 1 bilhão e 100 milhões de rolo de corrupção na época do VLT, e ele, ficou quietinho. E aí ele foi flagrado, né, pela uma câmera lá no gabinete do ex-governador Silval Barbosa, embolsando 60 mil reais, colocando dinheiro no paletó, né? Que aí a Câmara fez a famosa CPI do paletó. Inclusive foi até que eu que dei esse nome, CPI do paletó, né? Porque foi um negócio assim, escabroso, né? Saiu a nível nacional. Aliás, Cuiabá, infelizmente, ficou conhecida agora pela alcunha, né? Pelo apelido da capital do paletó. Você chega em São Paulo, você chega no Rio, você chega em Fortaleza, aí você fala que é de Cuiabá, o povo fala daquele prefeito do paletó que cai dinheiro do bolso dele. Ficou conhecido a nível nacional, né? A CPI foi feita, tá certo? Nós encaminhamos tudo para o Ministério Público, né? Mas infelizmente até hoje não foi nada para frente. Ele está aí zombando da população cuiabana. Agora eu pergunto que moral que esse cidadão tem de falar, querer interromper a obra do BRT lá em Cuiabá? Juridicamente ele tem amparo nesse sentido? Eu creio que não. Eu acho que quando o governador terminar aqui, porque decidiu-se começar aqui por Vargem Grande, certo? Terminando aqui, eu tenho certeza que o governo do estado vai começar a fazer a obra
do BRT lá em Cuiabá. Hoje a população quer essa obra, certo? Porque na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro piorou o transporte coletivo de Cuiabá. Hoje o cidadão cuiabano paga uma das passagens mais caras do Brasil, R$ 4,95. Aí ele falou que fez uma licitação para melhorar o transporte coletivo, colocou ônibus novo. Mentira, só chaveco, né? Só conversa fiada, tá certo? Os ônibus novos que ele colocou aí geralmente pegam fogo, fica quebrada toda hora nos itinerários. Diminuiu também o tamanho dos assentos, do número de assentos. A superlotação em Cuiabá piorou na horário de pico. Então ele não tem moral, né? Eu tenho certeza que quando for avançar lá para Cuiabá, se ele tentar alguma medida para proibir, o judiciário vai colocar Emanuel Pinheiro no lugar dele. Ele está recorrendo ao TCU e parece que essa semana saiu uma decisão do TCU. Você está por dentro dessa situação? Na verdade, a AGU, né? A Advocacia Geral da União, ela acolheu a denúncia dele, mas ainda vai analisar. Vai ouvir o governo do Estado. Para tentar parar a obra do BRT. Para tentar parar. É natural. Protocolou um documento lá, a AGU acolhe. Agora, vai ouvir a outra parte. Quem que é a outra parte? É o governo do Estado. Tenho certeza que quando o governo do Estado mostrar as explicações, a AGU não está proibindo nada. Até agora não proibiu nada. Ela acolheu a denúncia para investigar, certo? E agora vai ouvir o governo do Estado. É mais outra sacanagem do prefeito Emanuel Pinheiro para prejudicar o povo de Cuiabá. Eu vou acompanhar um depoimento de Vossa Senhoria, vereador Guilherme Alencar, quando o senhor fala numa facada nas costas do servidor público. Que facada foi essa? Vamos acompanhar. Olha só, pessoal, a covardia, a sacanagem, o desrespeito que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo com os servidores da Prefeitura de Cuiabá, onde ele editou esse decreto aqui na Gazeta Municipal. Veja, ele está cortando qualquer concessão de horas extras para os servidores e também cortando qualquer possibilidade de reestruturação ou revisão de planos de cargos, carreira e salários. Ora, prefeito, o senhor prometeu que iria remeter para a Câmara Municipal o PCCS do pessoal da educação, do pessoal da assistência social, do pessoal da odontologia, de várias outras categorias. Não é justo, prefeito. O senhor reveja essa situação aqui, mande cancelar esse decreto, que os servidores ajudaram o senhor na sua reeleição. Agora o senhor paga os servidores com essa punhalada aqui nas costas dos servidores. Inadmissível, isso é uma covardia mesmo. Até mais, prefeito, o senhor já vem dando calote nos servidores, não está pagando o 13º no mês do aniversário, não está pagando outras conquistas salariais. E outra, está devendo os bancos porque não está repassando, tá certo? Que é descontado do servidor do empréstimo consignado. Fica aqui o protesto do vereador Guilherme. Vamos lutar para derrubar esse decreto do prefeito Emanuel Pinheiro. Mobilize-se! Mobilize servidores da Prefeitura de Cuiabá. Não vamos aceitar essa facada nas costas do prefeito Emanuel Pinheiro nessa importante categoria. Vereador, parece que o prefeito tem costa larga, porque não é possível. O tanto de coisa errada que veio à tona e até agora nenhuma providência fora tomada. Infelizmente, a gente está vivendo esse tempo no Brasil, né? Onde parece que o errado está virando certo, né? É um tempo sombrio, um tempo onde está deixando os homens de bens, as mulheres de bens assustados, né? O camarada, ele cai o dinheiro do paletó dele, ele não recolhe FGTS dos servidores, faz um rombo aí de quase 300 milhões de reais, tem 17 operações policiais na Prefeitura de Cuiabá, secretários são presos, ele é afastado pelo Tribunal de Justiça. Para você ter ideia, até hoje o chefe de gabinete dele, que foi preso naquela operação, não pode pisar os pés na prefeitura. A esposa dele está proibida até hoje de pisar os pés na prefeitura. Olha só, uma cidade onde a primeira-dama está proibida pela justiça de pisar os pés na prefeitura.
É uma situação assim bem complicada e o povo fica atônito, né? Como que ainda não afastaram esse cidadão? Eu acho que o que a Câmara Municipal devia fazer, independente das autoridades, né, judiciárias, era a Câmara agir. Agora eu quero dar Mas ela tem aplauso. Ela tem força para isso? A Câmara tem, diante de todas essas denúncias. Mas mesmo se a não contando com um número elevado contra o prefeito? Se a Câmara Municipal, se os vereadores realmente fossem votar no correto, né, diante das provas robustas que tem de malfeitos da gestão Emanuel Pinheiro, já tinha afastado ele. E se a Câmara afasta, ele não voltava mais, certamente, né? Agora, eu quero fazer uma ressalva aqui. O Ministério Público tem feito a parte dele, pediu o afastamento do prefeito para o Poder Judiciário Mato-Grossense. O Poder Judiciário Mato-Grossense afastou ele, né? Aí ele correu para onde, Laércio? Correu para Brasília. Correu para Brasília. Aí lá em Brasília ele conseguiu uma liminar. Essa liminar já vai para quase 3 anos, Laércio. Ele está governando a prefeitura de Cuiabá, governando Cuiabá, pendurado numa liminar. Mas essa liminar não pode ser cassada? Pode, mas até hoje já foi colocado em pauta 4, 5 vezes, aí retiram de pauta. Era para ter sido votado agora no início de setembro. Agora está pautado novamente para o dia 20 de setembro, né? E aí, ó, o que aconteceu? Ele não foi afastado por Brasília, né? Aí o que aconteceu, Laércio? Teve intervenção na Secretaria de Saúde. Tá vendo como que é? Se você deixa, né, ali o cidadão que está cometendo os maus feitos vão aumentando, não vão? Tanto é que aumentou que o Judiciário Mato-Grossense aprovou, decretou uma intervenção na saúde de Cuiabá. Então, eu penso que lá em Brasília, o Judiciário lá tem que pensar aqui no povo do Mato Grosso. Você acha que o Judiciário lá em Brasília está dando respaldo ao Emanuel Pinheiro? Olha, veja, até agora não afastaram ele, não deliberaram sobre essa liminar. E as coisas vêm só piorando na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro para o povo de Cuiabá, tá certo? Então ele fica pendurado nessa liminar lá do STJ, tá certo? E o povo aqui se lascando, tá certo? O povo cada vez piorando a qualidade de vida do povo cuiabano. Inclusive você deu uma declaração dizendo que todos nós vamos ter que ajudar a pagar o rombo da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Não tenho dúvida. Veja. Vamos ouvir a sua fala? Pois não, vamos lá. Presta atenção, o prefeito não quer mais parcelamento de 5 anos. O prefeito quer parcelamento agora de 8 anos. Até 2030. Esse parcelamento até 2030, com juros, multas e correção monetária, vai fazer o povo cuiabano pagar o valor de quase 300 milhões de reais. Olha só. O povo de Cuiabá, se a Câmara aprovar esse parcelamento, vai ficar pagando pelo fato da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro não recolher INSS, não recolher FGTS, imposto de renda, tanto da parte patronal, como também daquela contribuição descontada do salário do servidor. Como que é isso? Senhores, o quilômetro do asfalto bem feito, urbano, é R$1 milhão. Vereador Demilson, 300 milhões dá de fazer 300 quilômetros de asfalto novo. Daria de atender praticamente todos os bairros de Cuiabá com asfalto. Atentar em Cuiabá. É isso. É isso, imagina. Quanto que é o rombo? Total do rombo, no seu entender, se há rombo na Prefeitura de Cuiabá? Laércio, veja, ele virou o ano e ele ali atestando, né, assinou. Ele virou o ano 2022 para 2023 com quase 500 milhões de restos a pagar. O que é restos a pagar? Dívidas. Dívidas para fornecedores, enfim, para servidores. Ali tem a assinatura dele no balanço contábil da Prefeitura de Cuiabá. Muito bem, só que de janeiro para cá, o calote começou ainda mais forte. E aí eu detectei, mais ou menos em maio, que esse calote, essa dívida já tinha aumentado para 700 milhões de reais. E comecei a falar na tribuna da Câmara. Você pode observar que esse vídeo ali, que nós acabamos de ver, foi na tribuna da Câmara, tá certo? O líder do prefeito, tá certo? Ele ficou, caladinho.
ele não me contrapôs. Quem é o líder do prefeito? Hoje é o vereador Luiz Fernando, aliás, o vereador Paulo Henrique, e o vice-líder é o vereador Luiz Cláudio. Então eles ficaram calados, porque eles sabem que é verdade, certo? E aí eu venho falando para a imprensa, venho falando na tribuna, desde maio, olha, hoje a prefeitura, na gestão do prefeito Emanuel, tem um rombo de mais de 700 milhões de reais em dívidas. O prefeito não fala nada, ele não me contrapõe, sabe por quê? Porque ele sabe que se ele falar que é mentira, eu mostro os dados. Você tem documentos? Tem documentos, entendeu? E outra, né? Agora já lascou tudo mesmo, né? Porque agora ele confessou agora uma dívida se corrigida para esse questão de INSS, chega a 300 bilhões. E eu tenho falado que se não pararem Emanuel Pinheiro, o próximo prefeito de Cuiabá vai receber Cuiabá com mais de R$1 bilhão em dívidas. Praticamente a cidade ficará ingovernada, a prefeitura de Cuiabá. Olha o mal que esse cidadão está fazendo para a nossa cidade, para as futuras gerações. Imagina o futuro prefeito de Cuiabá receber a nossa cidade, a prefeitura de Cuiabá, com R$1 bilhão em dívidas. Vai ter que trabalhar boa parte do tempo do seu mandato só para pagar a dívida de Emanuel Pinheiro. Não dá, né? Não dá. Olha, durma-se com um barulho deste. Olha que não é barulho pequeno, não. É muito grande. Eu vou para o intervalo, volto daqui a pouco. Pensou no seu seminovo perfeito com IPVA pago, bônus de R$2.000 na troca e uma parcela grátis? Pensou Unidas Seminovos. Acesse seminovos.unidas.com.br. Unidas Seminovos, seu seminovo perfeito está aqui. O Hospital de Câncer de Mato Grosso é referência no tratamento oncológico em todo o Centro-Oeste. Com a participação da comunidade e de empresas, o Hospital de Câncer pode oferecer atendimento de qualidade para pacientes de todas as idades e de todos os cantos do nosso estado. Cada doação significa muito. Com o seu apoio, conseguimos fazer sempre mais, como a implantação de novas unidades de tratamento, a compra de mais equipamentos para diagnóstico, ambientes organizados, seguros e confortáveis. Serviços de acolhimento e apoio, não só para os pacientes, mas também para a família. Por isso, toda vez que alguém que venceu o câncer tocar este sino, na verdade também é a gente dizendo para você, muito obrigado. Você fez a diferença. Hospital de Câncer de Mato Grosso. A natureza é o único livro que oferece conteúdo valioso em todas as suas folhas. Felicidade através de lugares magníficos. Contemplar a natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Preservar é a nossa obrigação. Quando você acredita na força do seu comércio, tudo se transforma. O seu produto quer ser visto nessa fase. Você precisa ser lembrado. Lojista, prepare sua loja, abasteça seu estoque. Coisas boas estão por vir. Atraia seu público-alvo e faça a renda girar. Pois onde circula a renda, existe vida. Invista no que... Estamos voltando com o programa Tema Livre, aqui pela sua TVG. E você acompanha em todo o estado de Mato Grosso e boa parte do território brasileiro através do YouTube ao vivo. Este programa é apresentado todas as segundas-feiras pela TVG, no horário das 19 às 20 horas. Estamos conversando com Dilemário Alencar, vereador pela capital Cuiabá. Você me dizia que o rombo é enorme nas contas da Prefeitura Municipal de Cuiabá. E a preocupação é daquele que vai assumir a prefeitura Correto. no próximo ano, Correto. 2024. Exatamente. Veja. E aí? Aí vai piorar a saúde de Cuiabá, certo? Porque os servidores vão sofrer muito. Atentar, hein, povo de Cuiabá. Estou falando aqui, da TVG, certo? Se não pararem, o prefeito Emanuel Pinheiro, eu já tentei parar ele por 2 vezes. E não conseguiu até agora. Já pedi a cassação dele 2 vezes.
A maioria dos vereadores ficou do lado dele, certo? E se não parar Emanuel Pinheiro, ele vai deixar a prefeitura arrombada, as finanças da prefeitura. Só fica a capa da gaita? Só a capa da gaita, né? Ou muito pior do que a capa da gaita, certo? Porque eu não tenho dúvidas que hoje a prefeitura já tem um rombo em dívidas aí na ordem de quase 800 bilhões de reais. Mas a gente ainda tem o quê? Um ano, né? E mais 4 meses para acabar o mandato do prefeito Emanuel Pinheiro por aí, certo? É um trem desgovernado a gestão dele, certo? Ele gasta mais do que arrecada, ele inchou a prefeitura com contratação de pessoas para ser cabos eleitorais. Aliás, esse foi um dos motivos que ele foi afastado pela Justiça mato-grossense. Usou e abusou a estrutura da saúde para fazer campanha política. Não sou eu que estou falando, está lá nos autos, tá certo, do processo que afastou ele pelo judiciário mato-grossense. A gestão dele é um trem desgovernado, está indo ladeira abaixo. E aí quem sofre? A dona de casa, o jovem, as nossas crianças. É o povo que sofre. Ele ainda afirma nos 4 cantos da capital do estado que ainda tem força suficiente, politicamente falando, porque ele é um homem do povo, para fazer seu sucessor na prefeitura de Cuiabá. Você acredita nisso? Pois é, mas ninguém quer o apoio dele, né? A não ser a Estopa, né? Porque o Estopa, que já foi apelidado, né, de estoparado, porque não resolve nada, cidade, mais de 40 mil buracos. Então, o candidato dele me parece o único que é o apoio, é o Estopa, né? Porque eu vi aí, falando aí que o presidente da Assembleia Legislativa, né, pode ter o apoio do Emanuel Pinheiro. Ele já negou. Não quero apoio do Emanuel Pinheiro, não, né? Por quê? O Emanuel Pinheiro é uma ponta, o Eduardo Botelho falou que não quer o apoio do Emanuel Pinheiro. Pelo menos vi o Júlio Campos falando isso aí, né? Porque o deputado federal Abílio falou assim, olha, pelo que está aí, é um jogo combinado, né? O Botelho vai ter o apoio do Emanuel Pinheiro mesmo disfarçado. Aí hoje eu vi na imprensa o Júlio Campos falando, não, é fake news isso. O Botelho não quer apoio de Emanuel Pinheiro, não. Até porque quem tiver o apoio de Emanuel Pinheiro, tá certo? Esse apoio é uma âncora, né? É uma ponta, né? Vai afundar Rio Cuiabá abaixo, né? Porque quem que quer o apoio do prefeito do Paletó, do prefeito das 17 operações policiais, o prefeito que deixou a saúde sob intervenção, entrar em intervenção, certo? Então, assim, aí ele fica garganteando, dizendo que pode ajudar a eleger o futuro prefeito de Cuiabá, porque é assim, né? Se ele ajudar a eleger um prefeito de Cuiabá, Cuiabá vai continuar do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. Então, eu penso que ele hoje, ninguém quer o apoio dele, né? E aquele candidato que tiver o apoio de Emanuel Pinheiro escondido, nós vamos denunciar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que vai ser uma disputa acirradíssima para a prefeitura de Cuiabá? Sem dúvida. Vai ser uma eleição muito disputada e veja, né? Como vai ser importante a eleição do ano que vem para prefeito. Porque nós vamos ter que eleger um prefeito, pelo menos eu defendo, que primeiro tenha capacidade de gestão, certo? Tenha capacidade de receber a prefeitura quebrada das mãos do Emanuel Pinheiro para consertar durante 4 anos. E tem que ter um alinhamento com o governador Mauro Mendes, certo? Porque o próximo prefeito que ganhar a eleição não for alinhado ao governador Mauro Mendes, essa bagunça, esse descaso aí que o Emanuel Pinheiro vai deixar de mais de 1 bilhão de dívidas, o prefeito vai sofrer muito, certo? Então tem que ser um prefeito que tem capacidade de gestão, certo? Que saiba arrumar a máquina pública e ter um bom alinhamento para o governador, para que o governador possa ajudar muito Cuiabá a sair do caos da herança maldita que Emanuel Pinheiro vai deixar. Nesse caso, o Fábio Garcia estaria alinhado com o Mauro Mendes? Pelo menos o Mauro diz que é o candidato dele. Olha, veja, o deputado federal Fábio Garcia, que agora está como secretário da Casa Civil,
ele foi secretário de governo do Mauro Mendes, quando o Mauro Mendes foi prefeito de Cuiabá. E o Mauro Mendes saiu com aprovação popular de 80%. Então, o Fábio Garcia foi o braço direito de Mauro Mendes quando foi prefeito da nossa cidade. Ele ali ajudou a empreender uma série de obras importantes. Inclusive, eu me lembro, ele liderou o orçamento participativo do nosso município, que depois Emanuel Pinheiro acabou. Ele ajudou a fazer o Parque das Águas, ele ajudou a fazer vários asfaltos em vários bairros importantes da nossa cidade, né? Como Pedra 90, vários bairros aí, quilômetros de asfalto, enfim. Ele tem um alinhamento muito forte com o Mauro Mendes, né? O governador, tanto é que hoje é o secretário da Casa Civil, e o Fábio é um cara estudado, preparado. Então eu penso assim, que hoje, desses candidatos que estão aí, o que tem mais proximidade com o governador é claro que é o Fábio Garcia. Eu penso que ele tem tudo para ser um bom prefeito de Cuiabá. E esse alinhamento com o governador pode ajudar ele, porque veja, eu faço política há mais de 30 anos e tenho andado muitos bairros da nossa cidade. O que o Mauro mesmo está fazendo de obras para Cuiabá, eu até tenho criticado um pouco a comunicação dele, Laércio, porque é brincadeira o que tem de obra do governador Mauro Mendes em Cuiabá, e a comunicação não chega muito no povão, certo? Eu sou vereador de Cuiabá, eu ando o dia inteiro nos bairros, eu chego em determinado bairro e estou vendo lá placa de obra do governador Mauro Mendes, que eu não sabia. Um dia desse eu fui num bairro, tá certo? Lá no Wilson Terezinha, residencial Wilson Terezinha, está construindo uma escola enorme, o governador, escola com piscina, quadra coberta, para atender 1.000 alunos, certo? E eu não sabia, certo? Praticamente ninguém sabe, certo? Porque a comunicação não tem sido muito eficiente. Então eu penso assim, que o Fábio, se ele for o candidato do governador Mauro Mendes, ele vai ser muito competitivo. Vamos ter segundo turno na capital? Sem dúvida, né? Vai ter segundo turno. Nós temos candidatos bons, como eu falei aqui, o Fábio Garcia, o Abílio tem um recall muito forte, né? Perdeu por 1% contra Emanuel Pinheiro, que saiu aí usando a máquina de forma Essa forma do Abílio abusiva. fazer política da Câmara Federal, você acha que está beneficiando ele ou está prejudicando ele? É o estilo dele, né? Eu acho que agora o Abílio deveria mostrar mais o lado dele de gestor, né? Mostrar que ele é um arquiteto, que ele tem boas propostas para Cuiabá, porque o time agora, Laércio, é eleição para prefeito, tá certo? E vereador. Quem quer ser prefeito tem que mostrar agora para o imaginário popular que ele tem capacidade de gestão, né? Que ele tem capacidade de pegar uma cidade arrebentada da mão de Emanuel Pinheiro e tem condição de consertar. Eu acho que ele devia vir mais para esse viés, tá certo? Esse viés que ele está fazendo lá do embate, né? Que agrada muito os bolsonaristas, né? Eu votei no Bolsonaro, mas entendo que agora o viés é diferente. Ele tem que mostrar o viés da capacidade de gestão. Tem outros candidatos que vai ser competitivo, o próprio Lúdio, vai Cabral. ser, Cabral vai ser pela esquerda, né? Eduardo Botelho. O Eduardo Botelho, que é o presidente da Assembleia Legislativa, vai buscar se viabilizar fora do grupo do governador. Eu acho que isso é muito prejudicial para o Botelho. Ele sem o apoio do governador, essa é uma opinião minha, ele sem o apoio do governador, ele enfraquece muito, na minha opinião, certo? Então, nós vamos ter aí 3, 4, 5 candidaturas bastante competitivas e, evidentemente, vai ser decidido no segundo turno. Já que você é bastante experiente, vai ser disputado voto a voto? Ah, não tenha dúvida, né? Ali vai ser voto a voto para ver quem desses 5, 6 candidatos vão para o segundo turno, né? Vai ser uma eleição muito disputada. Aí eu vou falar para você, né? Aquele candidato, certo? Que tiver um alinhamento com o governador e tiver, tá certo? Capacidade de mostrar para os eleitores que ele tem a cancha, né? De gestão, de solucionar os problemas da nossa cidade, eu acho que se garante o segundo turno, porque o governador Mauro Mendes, na minha opinião, vai ser o grande cabo eleitoral de 2024 na cidade de Cuiabá. Governo Lula, governo federal. Se tiver
apoiando um determinado candidato, influencia também ou não? Olha, eu acho que o presidente Lula, ele não vai ser um grande cabo eleitoral em Cuiabá. Pode ser por quê? Que é bolsonarista. Primeiro porque o Bolsonaro, na última eleição, ganhou em todas as urnas de Cuiabá. Não teve uma urna que o Bolsonaro não ganhou na última eleição presidencial. E outra, o governo Lula ainda não mostrou para que veio. Muita conversa, muita propaganda, mas efetivamente você vê aí o povo passando dificuldade. Ontem mesmo eu recebi um dado, né, de um cidadão colocando, e é verdade, né? Até baixou os preços de alguns segmentos, né, de algumas mercadorias. Até baixou, certo? Mas acontece que não está vendendo, porque o povo não tem dinheiro. Você está observando? Certo? Baixou um pouco o preço da gasolina, baixou um pouco o preço da carne. E o comerciante me falando isso, vão comerciante, baixou o preço. Mas eu estou vendendo menos da época do governo Bolsonaro, porque o povo está quebrado, não tem dinheiro. O dinheiro não está circulando? Não está circulando, certo? Tanto é que isso é fato, que as prefeituras lá do Nordeste, tá certo? Estão fazendo greve, porque caiu o FPM, o repasse do FPM. O Emanuel Pinheiro está usando como justificativa, tá certo? Para fazer esse parcelamento dessa dívida, que caiu o FPM aqui em Cuiabá. Você está entendendo? Então, o que o povo precisa é ter capacidade de compra, certo? Não adianta cair o preço e o povo pobre, e aí os comerciantes não vendem, mesmo o preço caindo. Então, eu acho que isso, infelizmente, deve agravar em 2024, e aí o presidente Lula não vai agregar voto. Agora, o Mauro Mendes vai agregar bastante, na sua opinião. Sim, porque ele pegou um estado arrebentado, quebrado, no SPC, as viaturas da polícia sequer faziam ronda porque não tinha abastecimento, estava devendo para os postos. Ele recuperou tudo. Hoje o estado é superavitário, ganha aí títulos e títulos por desempenho de gestão fiscal, enfim, tá certo? E hoje o estado tem capacidade de investimento, né? Eu vou citar aqui, não sei se dá tempo, mas vou citar rapidamente para você. Mauro Mendes está asfaltando 8 grandes bairros em Cuiabá, está fazendo a segunda etapa da duplicação ali do córrego do Barbado, vai interligar, porque a primeira fase já interligou, né? Lá da Fernando Correia até a Estrada do Moinho, agora vai interligar a Estrada do Moinho até a Avenida das Torres, está fazendo essa ponte aqui no Parque Atalaia, onde vai interligar com o Parque do Lago, uma ponte fantástica, já retomou a obra do Rodonel, fazendo ela toda duplicada, saindo lá da Emanuel Pinheiro, que a rodovia Emanuel Pinheiro vai até chegar lá na Vazia Grande, depois da chácara ali do João Arcanjo Ribeiro, depois do posto lá, né? Enfim, são várias e várias obras. Escolas, o que ele está fazendo de escolas aqui em Cuiabá, e escola de qualidade, com piscina, toda a infraestrutura. Toda a infraestrutura. Então são N obras que ele está fazendo em Cuiabá, né? Só precisa se comunicar mais, de forma mais eficiente, e aí por isso que eu digo que ele vai ser um grande cabo eleitoral em 2024. Dilemário, foi um prazer tê-lo dentro do programa Tema Livre, da TVG, programa que está indo para todo o território brasileiro, através do YouTube e através do site conexãomt.com. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço, fico à disposição e peço para você me acompanhar. Me acompanhe as minhas ações, eu gosto de prestar contas. Então você vai lá na minha rede social, @Dilemário Alencar, me siga lá, porque eu presto contas para o cidadão cuiabano, mato-grossense. Que Deus nos abençoe a todos. Esse foi o Tema Livre desta segunda-feira, onde conversamos por 1 hora com Dilemário Alencar, vereador da capital do estado e de muito trabalho em favor da nossa gente. Obrigado.